Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Que a graça do nosso Senhor Jesus e a paz dele vá de encontro contigo, com a tua família, guardando e protegendo cada um de vocês de todo o mal. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Traga uma reflexão para o teu coração. E essa reflexão eu fiquei meditando nela, onde que ele dizia, eu até escrevi aqui, de tão linda que eu achei, que o sol, ele não brilha para si mesmo. Ele brilha para todos nós. Sendo se você é uma pessoa boa, ou se você é uma pessoa ruim, ou não, se você é rico, pobre, negro, branco, o que seja. As flores, elas não emanam a sua fragrância para si, mas para a natureza. E nós ainda aproveitamos dessas fragrâncias, não é mesmo? Para fazermos perfume, para ficarmos cheirosos, para usarmos, para várias coisas, A indústria usa para perfumes, sabonetes, amaciantes, cremes, e várias outras coisas. Os rios, ele disse que não bebe da sua própria água. E é uma verdade. O rio, ele sempre está cheio, mas quem desfruta da água somos nós. Exatamente. É natural, E é uma verdade. A gente, quando a gente está feliz em um momento na nossa vida é bom, mas você já reparou que quando você transborda essa alegria fazendo um ato que seja para outras pessoas, é bem melhor? É uma regra da natureza. Mas por que eu senti de passar essa reflexão? O coração de alguém, sabe, querido? A palavra de Deus, ela é muito profunda, ela é muito linda, com tantos, relatos históricos de pessoas que fizeram tantas coisas pelo outro, por amor à obra de Deus, por obediência, por temor ao Senhor. Mas esses também, eles nunca receberam, podemos dizer, gratidão. O nosso próprio Senhor Jesus foi um desses, Ele curou doentes, ressuscitou mortos, fez tantas coisas maravilhosas. E mesmo assim, ele foi julgado, foi condenado até a morte. Se a própria natureza do Senhor foi criada para transmitir tudo isso, e muitas vezes as pessoas nem agradecem. A gente reclama quando o sol está quente, a gente reclama quando está chovendo, sempre estamos reclamando, amoriando. Mas o que o Senhor me traz aqui para passar para o coração de alguém é que eu vou estar falando com pessoas que talvez você foi como essa flor, transmitiu tanta fragrância para tanta gente, você já se transformou em mil, Porque cada flor, ela tem um perfume diferencial. Você veio para brilhar como o sol, só que muitos não vão aceitar o seu brilho. Os que estão ligados com a treva, o que não tem vida com Deus, vão se incomodar com o seu brilho. Porque você pode até não ter fins, nada em você. Você olha para você, nossa, eu não tenho nada. Mas o que você tem é o brilho de Deus.
o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. E quando você brilha, incomoda quem não está ligado com Deus. Quando você alimenta uma grande multidão, como esse rio, com a palavra de Deus, muitas pessoas também não vão concordar com a forma como Deus te usa. Muitas vezes também essas pessoas, elas vão dizer que Deus não é na sua vida. Mesmo com todos os efeitos e coisas que você já tenha feito. Se nosso Senhor Jesus, Ele passou por isso, quem dirá mim, quem dirá você? Mas que você não venha desistir do teu chamado, da tua caminhada. Que você não deixe de transmitir essa luz de Deus que há na sua vida. Que você não deixe de transbordar essa fragrância aonde você passar. Continue falando. Muitos vão ser chamados, mas o Senhor diz em sua palavra que poucos serão escolhidos. Então você sabe que você é uma escolha de Deus nessa terra. Você, no meio dos teus, da tua família, você foi escolhida para um propósito. Você pode já ter falado, pregado, e muitas das vezes até nem aceitarem, né? Rir da sua caminhada, de você ir para a igreja, não te dar um apoio. Isso é normal. A Bíblia fala que os piores perseguidores, Deus deixou escrito na Bíblia. Não vão ser só dos de fora, mas vão ser dos de dentro. E você tem que manter a sua mente fixada em Deus. Sabemos que nós, em nossas petições e orações, nós não devemos desistir dos nossos familiares. Eu sempre costumo dizer isso, porque eu nunca desisti da minha família. E Satanás, ele é furioso, ele sempre vai se levantar. Eu sempre preguei para elas a palavra. Embora passei muitos anos levando todos eles, ninguém fixou, ninguém ficou. Mas hoje em dia, eu particularmente, eu não estou numa igreja fixa. Para quem já conhece os meus vídeos, né? Que acompanha sabe. Mas, né? Eu sempre pedi a Deus para que Deus, né, guardasse os meus. E eu nunca desisti em oração, em jejum. E aí, devido a fatos e acontecimentos que aconteceu comigo, eu, né, dei uma blecada, né, já faz mais de 3 anos, né, que é desde a época da gravidez do meu filho. Então, hoje, assim, eu vou, às vezes eu visito, mas eu não estou em nenhuma igreja fixa. Mas eu sei o meu chamado com Deus. E alguns fatores, coisas que Deus foi me moendo, trabalhando em mim, eu passei por muita modelagem, por muito moinho, eu no meu particular em casa. E eu continuei, né, colocando a minha família sempre no altar, né. Hoje em dia, até, né, uma irmã minha, que eu pedia muito a Deus, aliás, 2, né, estão até indo, mas é o que eu sempre falo, eu falo sempre a verdade, precisa de muitas modelagens ainda, precisam de passar por vários processos ainda, para estar realmente alinhada, né, com aquilo que Deus quer. Mas eu não desisti, eu continuo, né, Deus me usa, eu falo, e assim por diante, porque a salvação é individual, né? A gente tem que começar com os nossos de dentro de casa, sim, claro, com certeza, mas eu não posso
E eu quero que você entenda aí do outro lado. Eu não posso carregar a vida inteira o fardo, o peso do meu irmão, da minha irmã. A escolha, a decisão está na mão de cada um. Porque no dia do juízo, Deus só vai levar quem está perseverando em obediência até o fim, em fé. Então, se eu fui usada, falei, levei, e a pessoa não quis mudar, vai doer. A gente, não vê o todo da nossa família sendo salvo. Mas a gente tem que ter a convicção que a nossa parte a gente fez. Quando há uma crítica de parente, uma crítica de alguém próximo seu, não leve isso para o seu coração. Entenda que tudo isso faz parte do processo. Você não deve se entristecer e nem deixar essas palavras entrar dentro de você e paralisar aquilo que Deus quer que você faça na obra do Senhor. Então, por vezes, em momentos da minha vida, eu me lembro que quando eu ainda era testemunha de Jeová, eu escutei muitas vozes, muitas palavras que me entristeciam, ao ponto que eu me lembro que até para levar meus irmãos, se eu não fosse levasse ele, a irmã, ela levava sempre a gente, porque eles eram pequenos e o salão do reino era um pouco distante. Então eu ia com eles e voltava com eles, com esse casal de irmãos, e os filhos deles. Muitas vezes minha mãe não deixava eu ir. Então eu passei por muitos processos quando eu era testemunha de Jeová. E eu falo assim, ninguém se batizou na época, ninguém ficou. Hoje em dia eu falo, eu continuo orando, buscando. Mas aí cabe a elas que estão aí na caminhada. Sendo que muitas coisas depois do meu black lá, quando eu decidi sair, eu sempre falo, eu passei por fatos e situações que, parametradamente falando, por mais conhecimento que eu tinha, isso não me impediu de cair em erro, isso não me impediu de sofrer em vários âmbitos da minha vida, mas foi uma escolha minha e devido também à minha fragilidade, porque como eu vim de uma igreja muito anonimato, onde que exigia muitas regras e situações, que daí eu já até expliquei para vocês, no meu tempo de conhecer outras igrejas, eu vi que todas eram iguais, a diferença era de fatos que muitos vivem nesses achismos, nessa religiosidade, que querem se comparar e ser melhor que o outro. E o mais importante que elas teriam que fazer, elas não estão fazendo, que é pregar verdadeiramente o amor de Cristo para os seus irmãos. Que em vez de elas apoiar um caído, elas vão lá e matam, Então, ali, eu fragilizada de muitas situações que eu passei e vivenciei, houve momentos da minha vida, hoje mesmo, eu escutei assim, quem é você para você dar pitaco, falar? Porque a pessoa, ela é acostumada assim, ela acha que você é da igreja, ela acha que porque você conhece a palavra de Deus, você não erra, você é santo, não existe ninguém santo. A gente tem que cada dia mais se esforçar e buscar nossa santidade em Deus. E graças, a nosso Deus, que Ele nos dá todos os dias, pela sua infinita misericórdia, a oportunidade de nos redimirmos, fazermos diferente. Então eu disse, eu não sou santa. E eu não sou melhor que você e nem ninguém. Mas quando Deus me manda falar, eu vou falar. E ninguém vai calar minha boca. Eu sei da minha vida hoje que eu tenho com Deus. Eu sei que depois dos meus processos que eu visitei, que eu passei um tempo na igreja evangélica e que eu passei por retrocessos que me doeu ainda muito mais do que quando eu era testemunha de Jeová, porque lá eu até entendia. Porque eles, teve uma crítica de outro dia, uma pessoa falou assim, você defende muito, Gente, a questão não é que eu defendo, a questão é que é uma realidade. Eles, quando eles decidem, obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus, eles vão até o fim. Eles morrem se for possível, é diferente de um crente hoje fingido.
que diz que aceitou Jesus hoje da boca para fora, está lá na igreja em pecado, em oculto, cantando, subindo em púlpito, louvando, e numa vida totalmente ainda em conserto. E se acha melhor do que o irmão ao ponto de ver o outro passar na rua e ele não dá a paz, porque não está indo mais para os cultos. E uma testemunha de Jeová não. Quando uma pessoa decide sair, ou devido a um fato de um afastamento, a regra de lá é essa: não fala, pronto, até você pensar e refletir no que você fez e voltar. E fica lá no banco, até mudar totalmente, realmente eles verem que você realmente está preparado para voltar a desempenhar as atividades de antes, porque eles levam a sério as coisas do reino, não é de qualquer maneira. Então, assim, eu sempre aprendi muito sobre isso, sobre o temor do Senhor. Então, assim, quando eu passei por processo de prejulgamentos e tudo mais, eu falei, eu não vou ficar num lugar onde que as pessoas olham para mim me prejulgando, onde que eu passo na rua, ninguém me dá paz, onde que falam coisas que nem sabe que realmente aconteceu, tá entendendo? E principalmente eu viver falando sem eu estar com a minha vida no altar. Quando eu voltei a fazer esses vídeos aqui de novo, eu não queria mais. Eu tenho uma particularidade com Deus e eu tenho convicção do que Ele é na minha vida e para que Ele me, chamou. E eu sei da escolha que Ele fez dentro da minha família. Eu fui a única, tá entendendo? Não foi por causa da minha mãe, não. Porque minha mãe, ela nunca nem ia numa missa, tá entendendo? Já é por parte da minha avó paterna, aliás, que ela é uma pessoa muito devota, ali. Mas é porque Deus já tinha feito essa escolha, desde o ventre da minha mãe, para isso. Até que um belo dia um casal bateu na minha casa, eu só tinha 9 anos, e eu me apaixonei pelo livro chamado Bíblia, e nunca mais eu deixei. Esse é o livro mais precioso, eu gosto muito de ler, mas esse é o livro que eu mais amo, porque aqui está a santa palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. E se a gente obedecer, a gente vai ter uma vida plena e feliz, tá entendendo? Então, assim, a escuta de Deus é muito séria, e quando Deus me manda, depois daquele meu processo da gravidez, eu falei, Deus, os vídeos que me acompanham, eu sempre contei, e aquilo que eu conto para vocês é a verdade da minha vida, entendeu? Eu prego para vocês, mas eu prego para mim. Como que eu vou falar isso para as pessoas, Caí, sofri, se até os da igreja me julgam, quem dirá quem me acompanha, Teve uma coisa que eu escutei que um irmão uma vez falou, Ele falou para um outro irmão, e o irmão acabou me falando. Tá vendo? Foi mais lá e botou mais um. E é por isso que ela parou de ir para a igreja. Nossa, depois eu vi, ela grávida. Então essa era a explicação. Mas nunca me parou para falar comigo, me dar paz. A maioria de lá fizeram isso. E uns ou outros, que eu acho que porque tem temor a Deus, e são aqueles que realmente, verdadeiramente vai pôr amor a Deus, é os que ainda se dirigem a mim. E a paz, geralmente, às vezes, é quando eu falo, a paz do Senhor fulano, a paz do Senhor Beltrano. Porque outro dia eu fiz um teste com uma irmã, eu passei 2 dias consecutivos para ver qual ia ser dela. Ela não deu. Se eu não tivesse dado a paz, ela não me dava. Tá entendendo? Porque ficam te olhando com olhar julgador. Ela não tá na igreja, então ela tá em pecado. Então, quando eu voltei a fazer isso aqui, foi porque eu sei do meu chamado com Deus. Eu quero ser esse sol que brilha. Eu quero ser essa flor que emana fragrância. Eu quero ser esse rio que mesmo eu não estando com a minha vida 100%, assim, mas eu quero dar uma palavra de ânimos, de amor para outros. Porque vocês não sabem o que eu passo por detrás de bastidores. Eu não fico aqui contando tudo o que eu passo. Eu falo assim por cima, tá entendendo? De ter dias que eu não ter forças nem aqui, pra, às vezes assim, até para minha Bíblia, eu falo assim, Senhor, só pela misericórdia do Senhor,
porque só eu e Deus sabe o que eu passo, entendeu? De muitas vezes até para orar, né? Ali de joelho, eu não ter forças. Então, assim, a reflexão que eu trago para ti é essa: não desista, não pare de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, não desista dos seus também, né? Não, como é que se diz? Faça da mesma forma como o outro, né? Seja a diferença onde você estiver, que aonde você passar, você possa passar essa luz, esse cheiro, né, de Deus, e ver a alegria no outro, né? Saber, tudo isso que você passa aí é uma forma de aprendizado. E eu aprendi muito, então é por isso que hoje eu tenho essas experiências, né? Eu aprendi a confiar mais em Deus, né? A entender que nem todos que estavam ali do meu lado eram verdadeiramente meus amigos, e aprendi a aceitar a escolha de Deus para minha vida, né? Entender que quando Ele afasta, quando Ele quer tirar alguém da nossa vida, a gente não deve discutir, deve deixar, porque Deus sabe quem verdadeiramente está ali do teu lado, as intenções. Então, quando houve esses blacks, essas coisas na minha vida, foi permissão de Deus também, porque não eram verdadeiros amigos, não eram verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. E eu creio que um dia, e eu falarei para vocês, olha, agora eu estou num lugar onde que Deus falou que Ele ia me colocar, achei esse lugar, encontrei verdadeiros irmãos em Cristo que me apoiam, né? Que verdadeiramente vê Jesus na minha vida. Eu agora estou, né, vivendo, fazendo parte de uma família verdadeira espiritual, né? Mas foi importante eu passar por tudo isso. Então não olhe para a direita nem para a esquerda, porque fulano Beltrano fala. Faça e obedeça. Não se cale, porque você sabe que se Deus te dá esse dom, né, seja para que seja, para pregar, para falar, para visões, para cantar, e você retroceder, você não querer, você vai ser cobrado. Que Ele não te deu para ficar guardado, Ele te deu para você, usar, tá bom? Então, é isso. Que Deus abençoe a sua vida.